Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e no programa de hoje nós vamos falar sobre a importância da inclusão na escola. E para me ajudar nesse bate-papo, eu recebo a Érica Suzuki, que é coordenadora pedagógica da Escola Estadual Professora Inade Melo, que fica em Santo André, em São Paulo, e que é referência em inclusão no nosso estado. Érica, seja muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada por aceitar o convite. Oi, Amanda, eu que agradeço a vocês aí da Conexão Legislativa e é um prazer estar aqui com vocês, conversando, batendo um pouco de papo aí sobre inclusão escolar. Agradeço o convite também, eu que agradeço aqui em nome da escola. Érica, recentemente os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei 713 de 2020, que fala, sobre o acolhimento de alunos especiais na educação, na rede de ensino de educação. Esse projeto é de autoria do deputado delegado Olindo, Progressistas, e traz essa visão para a educação inclusiva. Então, gostaria de começar esse nosso bate-papo com você esclarecendo para o nosso público o que é a educação inclusiva. Isso. Amanda, a gente sempre quando lida com esse termo inclusão escolar, a primeira ideia que nos surge é pensar no público-alvo da educação especial, nas pessoas com deficiência dentro da escola. E a gente sempre chama atenção para um item que a escola é um espaço para que atenda a todos, independente se é uma pessoa com deficiência ou não. Então, em primeiro lugar, a gente sempre destaca que a inclusão é de todos. E de todos, quando a gente fala, é você pensar no universo diverso que a gente tem na escola. Então, a inclusão escolar, ela tem esse princípio de que a gente precisa criar um ambiente, estratégias de aula, a humanização das relações dentro da escola, de uma forma que a gente consiga atender a todos. Então, este é o princípio básico aí da importância de trabalharmos com inclusão, sempre pensando na inclusão como você fazer um atendimento a todos. Isso em qualquer instância, em qualquer segmento, não só em escola, certo? E pegando o gancho nessa explicação de que a inclusão é justamente poder atender a diversidade para que todos os alunos sejam acolhidos, gostaria de falar um pouquinho mais sobre a importância dessa inclusão em todos os aspectos, porque o projeto ele também fala dessa questão do material didático inclusivo. Então, Érica, explica um pouquinho para a gente como que essa inclusão tem que estar presente em todas as partes da escola. Isso, um bom ponto tocado aí por vocês. Então, essa preocupação de material adaptado é exatamente para que a gente consiga fazer esse atendimento básico, que é incluir todos. Então, se eu tenho lá, numa sala de aula, alunos, por exemplo, uma sala com 40 alunos, né? Já é bastante. Mas tem lá um aluno que é cego, um aluno que é autista e alunos que têm dificuldade de aprendizagem por outros fatores, tem alunos que deslancham ali, que aprendem rapidinho, então tem uma diversidade muito grande na sala de aula. O professor precisa pensar numa aula em que você consiga atingir a todos, tornar acessível o conteúdo para que todos possam aprender. Então, por exemplo, eu vou fazer uma aula, vou montar uma aula sobre expansão marítima de Portugal, enfim. Eu preciso ter um material, um livro que tenha todos os dados que eu preciso para minha aula, mas eu preciso ter um livro em braille para o meu aluno que é cego. Estou falando de uma turma com esse perfil que eu acabei de citar. Eu vou precisar, por exemplo, de comunicações alternativas, se eu tiver um autista não verbalizado. Eu vou precisar fazer alguns complementos de conteúdo, porque eu vou ter alguns alunos ali que não têm ainda o mínimo, aquela base que eu preciso. Então, eu vou ter que fazer vários ajustes instrumentais para que essa aula aconteça nessa perspectiva de educação inclusiva, certo? Então, a gente precisa ter esse conceito bem claro, enquanto um profissional ali dentro da escola,
para que esses materiais sejam os recursos de acessibilidade para que essas pessoas com deficiência ou não, elas acessem o mesmo conteúdo, certo? Então, isso é importante ter a garantia do material didático, principalmente, e de qualquer outro recurso que o professor pense para a sala de aula. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui de aluno com baixa visão ou aluno cego, que é o público mais constante lá da nossa escola. Mas, por exemplo, o professor de sociologia, o professor de qualquer área, quer passar um vídeo para um aluno. E é um vídeo muito interessante, é um filme que passou recentemente no cinema, e ele quer passar aquele conteúdo, ele quer explorar, quer ilustrar melhor o conteúdo da aula com aquele filme, que dialoga bem com o assunto. Se eu tenho um aluno que é cego na sala e você traz uma mídia com o filme somente legendado, né, um filme em inglês, está todo falado em inglês, ele é legendado, para um aluno, por exemplo, de 8º ano, de 9º, que não tenha o conhecimento da língua inglesa, como que ele vai acompanhar aquele filme e poder participar dessa aula sobre a discussão da temática do filme com a temática da aula? Vai precisar ou de alguém fazendo audiodescrição para ele, lendo legenda e descrevendo as imagens. Então, pensem que para você atender a este universo diverso dentro da escola, você precisa pensar nestes materiais também adaptados, certo? Então, a gente vai precisar criar alternativas para instrumentalizar esta aula, esta ideia, este conceito que você quer trabalhar com todos. Certo? A mesma coisa o autista, se ele está lá, ele não sabe, ele não consegue acompanhar, como que eu vou fazer esse aluno chegar nessa informação? Eu vou ter que criar materiais adaptados para que ele tenha o mesmo acesso dentro das condições deles, entendeu? Então, é essa a ideia que a gente precisa ter bem clara quando vai para frente de uma sala de aula, independente se é de rede pública ou privada, né? Como a gente acabou de falar, a escola atendendo a todos. Ela precisa ter esta preocupação de instrumentalizar os seus métodos para que você passe esse conhecimento para todos de forma equitativa e não de igualdade. A gente fala muito de igualdade, mas a gente esbarra aí numa questão, por exemplo, igual, eu estou dando uma ótima aula para todo mundo. Eu estou dentro do princípio de igualdade. Mas eu preciso tornar a minha aula mais equitativa. O que é isso? Eu preciso, às vezes, mobilizar, lançar mão de mais recursos para atender determinadas especificidades dos meus alunos ali no dia a dia da sala de aula. Então, a gente busca bastante, dentro da perspectiva inclusiva, a questão da equidade, né? Tornar mais justo ali o acesso ao conhecimento, que é basicamente o que a escola faz aí no seu bojo. Érica, outro ponto bastante interessante dessa proposta é o que é chamado de monitor amigo, né? Que é de ter um aluno que vai acompanhar esse outro aluno que é especial, mas para projetar essa integração. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da educação inclusiva, não só para a criança que tem uma necessidade especial, como você falou, pode ser um autista, pode ser uma pessoa, uma criança, um adolescente, enfim, que tem baixa visão, mas de como isso contribui para o desenvolvimento de todos, como essa integração é importante para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Joia, eu vou fazer 2 destaques nessa sua observação, Amanda. Seguinte, primeiro, que realmente é nessa interação, é nesse convívio com o outro, com o diferente, que a gente aprende muito, inclusive para essas questões da humanização das relações, né? Dentro dos espaços e, enfim, de qualquer lugar que a gente vá, quanto mais contato com o diverso a gente tem, né, melhor é a nossa construção enquanto cidadão, de leitura de mundo, de aceitação, de tolerância, de tudo mais. Então, a gente costuma dizer muito lá na escola, o diretor também cita bastante isso desde que ele chegou lá na escola. Ele fala assim que a gente vê, às vezes, que o aluno neurotípico, que não tem deficiência, às vezes ele evolui até mais em várias questões do que o próprio aluno com deficiência. Bem atendido, bem acolhido, mas que ainda
faltam algumas regulamentações para que a gente torne esse ambiente até mais eficiente para ele, para o PCD. Então, essa é uma questão que é importante, não há dúvidas de que há uma diferença muito gritante de quando essa criança ela tem essa socialização com os demais alunos e quando não tem. Tá? Você pode pegar um exemplo, às vezes, na família, de uma criança que nunca teve contato com um amigo que tenha deficiência, enfim, e ele olha aquilo como, né, algo que chama atenção, que destaca. A criança que já é submetida a essa interação com os diferentes, ele vê isso com naturalidade, né? Então, essa é uma coisa que a gente preza muito e que precisa ser estimulado e incentivado sempre, promovendo esses ambientes cada vez mais diversos. Este é um ponto. O segundo ponto, quando, né, por exemplo, nessa PL aí aprovada, que fala sobre a importância do monitor amigo, né? Monitor amigo, é uma prática que já acontece, mas eu quero explicar. É uma prática que já acontece. O amigo, ele às vezes ele tem uma linguagem mais clara, mais próxima, né, do linguajar do aluno, porque a gente está aqui lidando com crianças e adolescentes, essa questão do pertencimento, fazer parte de um grupo, isso é de extrema importância para essas faixas etárias. Agora, sim, a gente precisa tomar sempre muito cuidado, essa é uma prática que a gente traz para reflexão o tempo todo lá na escola, que é para não sobrecarregar esse colega que fica aí incumbido de auxiliar um amigo com deficiência, porque ele é uma criança, ele é um menor de idade, e ele também tem os desafios dele de ali se portar como um aluno que aprende, que questiona, que faz, que realiza dentro da sala de aula. Então, é sempre muito importante ter essa dinâmica dentro da sala de aula. Ter os amigos de apoio para alguns momentos de aula, de repente fazer a leitura para um cego, fazer a leitura de um texto que está na lousa, que ainda não está em braille para ele, então ele vai lendo o amigo, enquanto ele vai copiando, ele vai ditando para um amigo ali do ladinho que é cego, e voz baixa para não atrapalhar os demais, enfim. Mas tomar o cuidado de não sobrecarregar também esse monitor amigo, deste aluno apoio, deste monitor, para que ele não fique também tolhido do mesmo direito ali de usufruir da aula. Tá? Então, por exemplo, uma forma para que a gente torne essa dinâmica dentro da sala de aula de forma mais eficiente é também fazer um rodiziamento com as crianças. Pode ser por ordem ordem alfabética, pode ser por proximidades de habilidades. Olha, hoje quem é bom de desenho vai ficar aqui no grupo tal, e aí o professor vai mobilizando essas questões para não deixar sobrecarregar. E também não tornar o aluno com deficiência dependente sempre de um colega, né? Porque o nosso trabalho também é todo voltado para desenvolver e dar autonomia a todos, principalmente para essas crianças que têm essas questões aí de comprometimento de alguma coisa, de deslocamento, de autonomia, de aprendizagem, né, de apoio, de tecnologias, enfim. Então, a gente tem sempre que trabalhar nesse viés de trabalhar a autonomia e não sobrecarregar as crianças. Estamos lidando com menores de idade, né? Então, é um ponto também que eu chamo a atenção aqui, da observação. Muito interessante essa proposta, mas a gente precisa de alguns esclarecimentos melhores ali para ficar uma abordagem mais justa também dentro da sala de aula. Érica, e falando ainda desse ambiente, dessa diversidade na escola, conta um pouquinho para a gente da atuação do professor e do educador, né, que está ali no dia a dia com as crianças e com os adolescentes. A gente sabe, muitos deles passam boa parte na escola. Qual que é a importância do professor, do educador, justamente nesse processo de propiciar essa integração, mas também visando essa autonomia, como você explicou? Amanda, essa é uma problemática assim, que a gente costuma também trazer bastante a discussão, refletir e cobrar também, né, das políticas públicas, é a questão da formação do professor.
tanto a formação inicial quanto o processo de formação continuada do profissional que está ali à frente da sala de aula e de todos os profissionais envolvidos na educação. A gente fala isso porque a gente chega para trabalhar, nós que somos da coordenação, na hora que a gente vai lidar com a formação desses professores, muitos que chegam lá que nunca trabalharam com um aluno, por exemplo, PAE, né, o público-alvo da educação especial, ele fala assim, mas eu nunca trabalhei, como é que eu faço? Mas você nunca teve essa experiência? Ou então a gente fica dependendo que os professores tenham cursos à parte, fora da sua atuação, né, do seu campo de formação inicial. Então, esse é um ponto que a gente também traz bastante à baila e cobra bastante aí das entidades que cuidam disso, para que se melhore a capacitação e as formações iniciais dos professores em geral, né, de todas as áreas, desde da educação infantil, lá embaixo, né, permeando toda a educação básica, até o ensino superior. Porque no ensino superior a gente também ouve bastante. Ah, mas não é minha obrigação trabalhar com essas questões. Ah, mas o aluno que chegou aqui no ensino superior, ele já tem independência, já tem autonomia. E esta formação, com essa leitura de uma educação com uma perspectiva inclusiva, ela precisa fazer parte da formação inicial deste professor, certo? Para que a gente consiga dinâmicas mais eficazes na sala de aula para promover a educação dos conteúdos programáticos que temos, né, a parte acadêmica que a escola tem responsabilidade, e gerar autonomia para este aluno, certo? Então, o conhecimento de causa é a base para que esse trabalho aconteça com mais propriedade, né, com mais pertinência para o aluno ali na sala de aula. Então, eu falo que, assim, o papel do professor, ele é primordial, sem ele, muita coisa não aconteceria, né, por obviedade, mas esse conhecimento também desta parte da inclusão aí especificamente para o público-alvo da educação especial, ela é muito falha na formação dos professores. E aí, o professor vai depender também muito nessa dinâmica de, às vezes, ter várias escolas, isso estou falando da rede pública aqui, principalmente da estadual, né, da qual eu faço parte, que às vezes ele está presente em várias unidades escolares e muitas vezes não tem tempo até de fazer uma formação mais incisiva, assim, né, mais contundente. Claro que isso não é desculpa para você, mas ele não tem tempo, então é culpa do governo. Não, é uma questão da gente ajustar, né, estes entraves que a gente percebe aí com a nossa atuação, na nossa rotina de trabalho. Então, formação, capacitação e formação continuada são alguns itens que precisam serem revistos aí na nossa formação de professor, para que essa dinâmica de inclusão aconteça, então, de uma forma mais clara e mais justa dentro da sala de aula. Então, ele realmente, o professor é um personagem principal, fundamental. Quando ele tem todos esses conhecimentos prévios e ele aplica isso na sua prática ali da sala de aula, gente, é público e notório o resultado positivo que a gente tem, não só com o aluno neurotípico, mas com os neurotípicos também, certo? E aí a gente vai lá para o princípio da nossa conversa, atendendo realmente a escola, atendendo a todos, certo? E justamente, Érica, nesse ponto, o projeto também tem essa preocupação com a capacitação dos professores, porque a gente sabe que é algo muito necessário e que ajuda muito, né, a colocar à disposição dos alunos toda essa inclusão de que a gente vem falando ao longo do programa. Mas eu queria também que o público conhecesse um pouco da sua experiência. Então conta pra gente, né, qual que é a importância da inclusão, da educação inclusiva, desde o princípio da educação e da diferença que isso faz na vida das crianças, dos adolescentes e, claro, também das famílias. Tá. Amanda, a gente costuma também conversar lá na escola que assim, muita gente procura matrícula lá na EE Professor Iná de Mello, dizendo que a gente é referência em inclusão. Porque ouviu dizer, porque... E aí a gente fica até um pouco incomodado,
com essa fala, e eu explico para vocês por quê. Porque a gente, na verdade, faz um trabalho todo calcado, baseado, inspirado e cobrado dentro de uma perspectiva legal, né? Há legislações para isso. A gente tem na LDB já a 9394/96, lá em 96 ela já tinha essas previsões. A gente tem a LBI aí, que é a nossa mais recente legislação de inclusão aqui no país, de 2015. Todas elas aí, para fazer um recorte aí muito básico aqui de legislação, já tem essa previsão da escola fazer esse atendimento, né, de ter estes princípios básicos de adaptar, ajustar, enfim, fazer com que este ambiente envolva a todos. Então a gente fala que a gente ainda está a anos-luz de atender a tudo que na verdade se tem garantido em lei. Nós estamos ainda muito ali, muito atrás ainda, muito aquém de fazer esse atendimento de uma forma mais justa, equitativa, como falamos também. Então a gente fala que é uma prática que está dentro, a gente não está fazendo uma ação social, que dá a impressão de que a gente está fazendo um diferença porque a gente é muito legal e porque a gente lá no Inal o pessoal é gente boa, então manda para lá, eles cuidam disso, aqui a gente não tem tempo, e na verdade essa é uma prática que tem que ser de todos, como eu falei também já para vocês, não é só da particular, da pública, da federal, municipal, enfim, ela é uma obrigação de todas as instâncias escolares cuidarem de todos com todo o respeito e dar todos os suportes para que todos caminhem, cada um respeitando seus ritmos, diferentes formas de aprender e tudo mais, mas inclusão é algo que precisa ser mais internalizado nos diferentes segmentos das escolas, para que isso nos torne, porque a escola se tornou referência, mas a gente, na verdade, está cumprindo a legislação. A gente está tentando, né, aprimorar e fazer com que a gente pode, dentro do que a gente tem disponível, de material humano, instrumental, estrutural, fisicamente falando também, a gente faz o melhor que a gente pode, mas dentro de uma cobrança que vem legal também. Né? Então, não é paternalismo da parte da nossa escola, do grupo de professores e de funcionários que trabalham lá, é uma questão de legalidade, é direito das pessoas, certo? E lá no INA, então, a gente tem um diferencial também que da rede estadual, nós somos em quase 90 escolas na diretoria de ensino aqui de Santo André, e a Escola Iná de Melo é a única que tem uma sala de recursos, é um aparelho que a gente chama, assim, de AEE, de atendimento educacional especializado, para deficiente visual, para crianças, para alunos que são cegos ou com baixa visão, né? Então, eles têm uma sala toda aparelhada para que faça essa transcrição aí de toda a matéria escrita, desenhos e tudo mais, gráficos, em código Braille ou em material ampliado. Algumas coisas vêm pronta do governo, né, das instituições que arcam com esse material adaptado, por exemplo, livro didático ou em formato digital, acessível também para os alunos, e às vezes demora bastante para chegar, mas existe uma dinâmica de produzir este material, e tendo essa sala de recursos, então acaba sendo um polo de atenção, né? Como a gente chama de escola polo de atendimento para este público, para essa demanda de deficientes visuais. Então a gente fala que chama atenção. Mas a gente, por exemplo, vai um professor, uma mãe de aluno autista, fala, eu vim procurar a matrícula para o meu filho aqui, porque aqui tem uma sala que cuida de crianças que nem o meu filho. A gente tem uma sala no estado, a gente tem os atendimentos setorizados, né, por algumas unidades, não é um aparelho presente em todas as unidades escolares. Então, ele é setorizado em alguns polos. Então, a gente tem algumas escolas, dentre essas 90 da Diretoria de Ensino de Santo André, algumas têm sala de recurso para atendimento de deficiente intelectual, algumas para deficiente auditivo e outras para deficiente visual, e na nossa escola é a única aqui da diretoria.
Então, vem com este diálogo de que lá a gente faz esse atendimento por conta da sala de recursos. E a sala de recursos, na verdade, acaba atendendo mais o público de DVs. E então é uma dinâmica que foi construída na escola. Isso é uma coisa também muito bacana que tem lá na escola, nesta busca de atender legislações, de dar orientações e de fazer todo esse trabalho de coensino entre as especialistas da sala de recursos, mais os professores da sala regular, das aulas regulares. Essa dinâmica acontece lá de forma contínua. Ontem mesmo nós participamos de uma formação trazendo todas essas novidades para quem é novo na escola, para quem nunca trabalhou com cego, para quem nunca trabalhou com, né, o público-alvo da educação especial. A gente faz todo um processo de formação também no início do ano, porque chega muito, a rotatividade de professores na rede também é grande, então a gente precisa fazer essa formação o ano inteiro, e principalmente no início do ano, quando a gente recebe muitos professores novos que nunca trabalharam ali, tá? Então, essa é uma característica da nossa escola. Na verdade, o nosso diferencial é porque a gente tenta atender a uma demanda legal. A gente não faz nada a mais do que isso, e é o que nos deixa assim muito também ansiosos, porque a gente queria oferecer mais, dar um trabalho até melhor do que a gente já atende. Mas é um princípio de respeito e até de orgulho do trabalho que a gente tem lá, porque é uma equipe que realmente abraça a causa, independente, né? Não tem muito aquele discurso, eu não ganho para isso. Lá a gente praticamente não tem isso. A gente sabe que são outras as vias legais de a gente pleitear melhores condições e tudo mais. Mas estamos ali, o aluno está com a gente todos os dias, então a gente tem esse compromisso de fazer o atendimento acontecer. Érica, quero agradecer muito a sua participação no Conexão Legislativa. Já vou deixar aqui um convite aberto para uma próxima oportunidade. É um assunto extremamente relevante e que com certeza nós vamos abordar em outras oportunidades. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e por explicar essa pauta tão importante para o nosso público. Eu que agradeço a oportunidade também de vir aqui compartilhar um pouquinho do nosso trabalho. Eu estou aqui em nome de uma equipe, em nome de uma escola, né, de um coletivo que trabalha bastante, com bastante afinco neste assunto. E quando vocês quiserem, Amanda, fico à disposição, eu em nome da escola também, ficamos à disposição para trazer e compartilhar mais conhecimentos nossos lá da nossa prática, do nosso dia a dia. Um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada também. E até mais. Muito obrigada. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje, falando sobre a importância da inclusão na escola. Você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.